Irmãos, Amém, do Senhor. sou Ariel, Aleluia. está com a palavra essa semana para os jovens, que vai falar, o tema dela é Feliz com Manda-Chuva. O que tu acha que ela fala, Guilherme? Eu acho que fala sobre governo, né? Porque feliz com o manda-chuva, o nosso manda-chuva tem que ser o Senhor. Por isso que eu acho que é governo. Governo, ou seja, autoridade, né? Autoridade nas nossas vidas. Quem são autoridades nas nossas vidas, né? Nossos pais, polícia, o governador, o presidente, Deus, os irmãos de frente. Quem são essas autoridades, né? E antes da gente começar a lição, vamos ficar com 4 histórias para vocês aí. Por favor, pai, deixa eu namorar o menino, pai. Não, já disse, esse menino não presta. Você não vai namorar Giovanna. Além do mais, você não tem idade. Você vai me obedecer, não me desobedecer. Você me entendeu, Giovanna? Você não vai namorar. Você não faça isso. Doido, eu já tenho 15 anos. Ai, amiga, o que será que vai dar? Só calma, amiga, isso é assim mesmo. Ai, eu não acredito que o Gil ficou com outra. Ah, amiga, desde que isso é assim mesmo, isso acontece. Quem é Giovanna? Sou eu. Seu resultado chegou. Positivo. Meu Deus. E aí, Guilherme, tudo bem, cara? Tô por aqui pelo estacionamento do shopping, cara. Tu passou aqui? Eu mesmo, não sei. Como é que você tá? Isso, eu tô bem, cara. Tô mudando minha sorte, tô motorizado. E aí, vamos dar um ralé? Tirar a carteira pra casa. Não, pô, tô aproveitando. Os meus pais foram viajar, aí deixaram a chave em casa, ó. Tô aproveitando. E aí, vamos fazer uma noite inesquecível hoje? Tô tudo paradão mesmo, bora. Guilherme, vamos lá, aquelas meus amigos mesmo lá, que tá fazendo aquela festinha mesmo lá, muito alto lá, vamos? Vamos. Ih, olha lá a porta da polícia. Fica tranquilo, eu vou passar calmo por eles. Mas eles estão mandando a gente parar. E não vou parar não, eu vou acelerar. Ih, cara. Eles estão tentando demais. Não vou parar a gente não, rapaz, já tô 130, vamos ver até quando esse monstro vai chegar. Caramba, Roberto, me chamaram pra esse acidente mesmo, não foi feio, não foi? Foi mesmo. Foi 2 moleques aí, correndo a 210 por hora, fuga. Caraca, eles entraram debaixo do caminhão feio, não foi? Eles sobreviveram? Não. Os 2 foi Rapaz, também passou de ver, eu acho que eles viraram papel nesse acidente. mesmo. Pai, deixa eu terminar esse ano. Queria não, eu estou tendo dificuldades, eu não gosto dessas coisas de frente não. Pai, deixa eu terminar esse ano. Não, filha, esse ano não. Já disse pra você que não vai pro seminário. Pai, por favor, deixa eu terminar esse ano. De novo, filha, tá falando que não vai nesse ano. Pai, deixa eu terminar esse ano. Tá, filha, depois de tanto você me insistir, depois de 9 anos você me insistir, eu não vou deixar esse ano ir pro seminário. Tá bom. I believe I can fly. Nossa, do céu, I believe I can fly. vou comer o pão também. Você depois daqui quer tomar um sorvete, alguma coisa? Pode ser, sim. Vem, a gente tá casando, né? Vem rápido.
ficar feliz, tá? Em nome de Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, me ajuda, abre as portas para poder fazer essa prova de natação, Senhor. Tantos anos eu me dedicado a essa natação, Senhor. Ó, se eu me tornar um profissional, quero fazer as Olimpíadas, Senhor. Ah, um carteiro. Pode entrar, moço. Pode entrar. Oi, José, sim? Sim, sim. Aqui, ó, sua cara. Ah, obrigado. Passei! Não acredito, passei! Meu Deus! O dia da prova é no dia da missão que eu sou responsável. Meu Deus, Senhor, como é que eu vou para a missão missionária? Senhor, o que eu faço? Amém por essas histórias aí, né? Desculpa a produção aí, a gente nem é uma Hollywood aí. Mas vamos ao importante, né? A palavra. Temos 4 histórias distintas aí. E cada uma delas vem dar uma lição, né? Ela tem uma mensagem a passar. E vamos contá-las, né? E também falar algumas histórias bíblicas para aprofundar mais esse assunto. Na primeira história, a gente tem a história da Giovana, que quis fazer o que quis, né? O que queria. A gente vê, né, que ela que ela desobedeceu, né, o pai dela. E vamos ver o que a Bíblia fala disso, né? Vamos lá em Colossenses 3:20. Amém. Fala assim: Filho, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. A gente vê, né, com esse versículo que obedecer o pai é muito importante, né? Por quê? Porque a Bíblia também fala que o Senhor, Ele fala com nossos pais. E também queria ler um provérbio que fala assim. Amém. Amém. Provérbios 10:1. Fala assim: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. E ainda o 15:20 fala assim: o filho sábio alegra seu pai, mas o homem sensato despreza sua mãe. Então, que a gente possa, com esse versículo, ser um filho sábio, né? Obedecer nossos pais, porque o Senhor está falando para os nossos pais. Se a gente desobedecer nossos pais, a gente vai estar desobedecendo o Senhor também. Então, que a gente possa obedecer nossos pais. Na segunda história, né, tem uma história de 2 amigos. Um se achava que não precisava respeitar as leis, né, das autoridades. Andar no limite de velocidade para quê? Isso é para os otários, né? Mas a gente vê a consequência, né? A morte dos dois, debaixo do caminhão, né? Mortos de uma maneira terrível. E a gente vê em 1 Pedro 2:13-17, fala: sujeitavos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, que as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Que palavra séria, né, de Pedro? E
O Senhor nos deu essa ordem, né? Porque a gente acha que é crente, normalmente por sermos brasileiros, né? Tem aquela famosa frasezinha, jeitinho brasileiro. Só que temos que lembrar que nossa pátria não é essa. Nossa pátria é o reino do Senhor, reino dos céus. Como cidadão do reino dos céus, temos que praticar essa palavra de Pedro aqui. Seguimos as verdades dele. Então, irmãos, que nesse momento, se não façamos as coisas no nosso próprio entendimento, né? Provérbios 24, 21 fala: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associe com os revoltosos. Amém, né? E temos a terceira história sobre uma moça que decidiu ser paciente e honrar os pais e obedecer. A gente vê, né, nessa história que ela esperou, né? E é isso que importa, né? Amém. Agora eu queria ler um provérbio que fala assim, Provérbios 14, 29, que fala assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Amém. A gente vê nesse provérbio, né, que a gente não deve ser, a gente não deve ter ânimo, né? A gente não deve ser precipitado, né? A gente tem que Amém. esperar no Senhor, né? Porque Ele vai prover tudo, né? E é isso. Amém. Amém. E na quarta história a gente tem um ponto interessante, que é a soberania de Deus, né? Que seria a nossa autoridade máxima. O que vocês fariam na situação lá da moça? Ela pronta para fazer uma prova importantíssima que ela lutou tantos anos, mas foi no dia de uma missão missionária que ela também planejou e lutou. Qual vocês dariam prioridade? E no final da história ela ora, né? Senhor, o Senhor possa mudar esses planos. A gente sabe que o Senhor é poderoso para mudar. Em Daniel a gente tem a história ali dos 3 amigos dele, né? E que eles estavam prontos para ser lançados na fornalha, né? O que eles falaram? Senhor Rei, se for da vontade do Senhor, que Ele nos livre, mas se não for, amém. Eles não se importavam se Deus ia livrar ou não, eles queriam a vontade de Deus. E a gente sabe que o Senhor é poderoso sobre isso, né? Fala aqui, ó, em Provérbios 21, fala: como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este segundo o seu querer o inclina. O Senhor podia ali fazer os diretores ali planejar a prova, mudar a data, acontecer alguma coisa para alterar? Pode, sim, claro. Mas e se o Senhor não quisesse mudar? Eu acredito que muitos nós tinham planos, né? Esse ano, grandes planos, mudar a nossa vida. E aí veio essa pandemia. E qual será nossos planos agora? O que o Senhor quer nessa situação? 1 Timóteo 2, 1 a 4 fala: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem em pleno conhecimento da verdade. Então, irmão, a gente pode até usar a situação atual. A gente está numa situação de quarentena, temos nosso presidente aí que muitos são contra, outros são a favor, muitos defendem veementemente, outros criticam veementemente. Mas e nós, o que devemos fazer? O presidente está certo, está errado? Nossa missão é orar pelo presidente, orar pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, para o Senhor dar entendimento para eles fazer o que é melhor. Não vai adiantar a gente ficar comendo política e fazendo tantas postagens no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, fazendo coisas que não é devido. Mas o que tem muito mais a ser feito, nós como os cristãos, é orar e suplicar. Não perdendo tempo.
mas está intercedendo ao Senhor para que Ele mude a vontade das coisas. E aí, deve acabar a quarentena ou não? Isso, qual será? Só o Senhor sabe, irmãos. Não é o presidente, não é o ministro da saúde. O Senhor tem os planos. E os planos deles que devem prevalecer, não são os nossos. Imagine, irmãos, o plano que o Senhor tem para nós nessa situação. O Senhor fez o mundo todo parar. Por que Ele não parou o mundo todo? Qual é o seu plano? Imagine, irmão, a soberania de Deus, o que Ele quer. Muitos veem que os planos pararam. Mas tem que ver que também o Senhor deu um tempo para nós. Ele deu um tempo. Imagina, às vezes você está aperreado com uma coisa, tem que entregar uma prova, um TCC, ou vai ter uma prova amanhã, tem que entregar um trabalho, e de repente o Senhor dá uns 4 dias ali, como Josué fez o sol parar numa batalha. Então a gente tem que ver essa soberania de Deus. E a respeito de todo esse apanhado, eu quero contar uma história também. Que esse tempo tivemos essas 4 histórias que foram contadas, né? Mas na Bíblia também ela nos dá exemplos, que são os melhores, é claro. Essas são só histórias ilustrativas, mas em 2 Samuel tem algumas histórias muito importantes. Na verdade, até acho que 1 e 2 Samuel tem ali a história, essa história é muito, muito boa em relação à autoridade e submissão. Temos ali a questão de Saul e de Davi. 2 reis muito diferentes. Um foi declarado pela Bíblia um homem segundo o coração de Deus. O outro desobedeceu ao Senhor, consultou necromantes, matou os sacerdotes, fez coisas terríveis no final do seu reinado. Mas cada um deles tinha uns filhos. Saul, o filho mais conhecido era Jonatas. E Davi, um dos filhos mais conhecidos era Absalão e Amon. Mas por que eu estou falando a respeito dessas histórias? Porque, por exemplo, assim, Davi, ele, por mais que tivesse sido ungido rei de Israel, ele jamais tentou levantar a mão contra Saul. E teve oportunidade, muitas oportunidades, mas ele conhecia ele como rei ungido. O cara que matou ele, que matou Saul, quando Davi descobriu, executou ele. O cara achou que ele, nossa, Davi, mas você matou o ungido do Senhor. Davi repreendeu o homem. E por que eu quero falar sobre isso? Temos ali também a história dos filhos dele, né? Que por mais que Saul fosse quem fosse, Jonatas, seu filho, obedeceu ele, seguiu e honrou até o final de sua vida, morreu com o pai em batalha. Agora Davi, a gente vê esse exemplo de um homem segundo o coração de Deus, mas seus 2 filhos fizeram coisas tão terríveis. Um deles foi Amon, né? Amon, ele estuprou a própria irmã, Tamar. E depois, naquela época, né, por mais que seja uma coisa terrível, né, hoje na nossa época o cara tinha que ser preso, né? Naquela época ele tinha que ser morto, ou no mínimo tomar ela como esposa, e nunca repudiá-la, jamais. Mas o que ele fez? Ele repudiou, tratou como se fosse, a própria irmã como se fosse uma prostituta, que era meia irmã na verdade, né? filha de outra mulher. Só que o que aconteceu? Davi não fez nada, não ligou. E Absalão, seu outro filho, irmão de Tamar mesmo, da mesma mãe, ficou irado com aquilo, matou o irmão. Simplesmente matou o irmão degolado. E o que ocorreu isso? Absalão foi isolado. Só que Davi era aquele cara que passava a mão no filho, né? E acabou tornando o filho para si. Só que Absalão tinha um coração corrupto em desonrar o pai. E ele tramou uma guerra civil contra o próprio pai. Rebelou e tentou matar o pai. Desonrou de tal maneira que ele pegou as concubinas e esposas dos pais e se deitou com elas, para humilhar o pai. O que foi o resultado disso? Absalão foi morto em batalha, pendurado simplesmente pelo pescoço, foi entregue aos inimigos dele. Na verdade, eram os generais de Davi, né?
E o general de Davi enfiou 3 lanças no coração de Absalão. Olha como ele foi morto. O Senhor fala em Deuteronômio 20:20. Desculpa, irmãos. Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A gente tem algumas lições nessa segunda semana. Várias lições sobre autoridade. Primeiro, a gente tem que ensinar nossos filhos. Nós somos jovens agora. Muitos são jovens, na flor da idade. Mas uma hora vamos ser pais. A gente tem que ensinar nossos filhos a honra, a obediência, que é a autoridade. Olha Davi, ele sabia quem era a autoridade, jamais tentou. Mas ele não ensinou o filho o que era a autoridade. A questão de honra, de obediência, não repreendia os filhos. E isso tudo a ver com a autoridade. A gente viu que no versículo ali sobre as autoridades dos governos, que elas são para repreender o povo, exercer a justiça. E nós, eu acho que tenho certeza, muitos jovens aí que cursam direito, ou alguns querem ser policiais, alguns querem ser médicos, né, que vão ser autoridades nos hospitais. A gente vê que, quando formos autoridades, a Bíblia nos fala o seguinte, olha, em Êxodo 23:8. Também suborno não aceitarás, porque o suborno segue até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Porque às vezes a gente vê que nossa missão a gente muito vê a questão do submisso, mas temos que aprender também a ser autoridades. A gente vê que as autoridades do governo são para exercer a justiça de Deus. Elas são para exercer a justiça. Antes dessa pandemia, a gente estava só falando de criminalidade no nosso governo. Então, quando vocês forem autoridade, aqueles que sonham ser autoridade, juízes, policiais, comandantes do exército, seja qual for a autoridade, vocês têm que pensar que vocês têm que, como servos, como os crentes, devem exercer a justiça de Deus. E como pai, deve ensinar os filhos a receber autoridade. E tem outra passagem importante. Falar a respeito de obedecer aos mais velhos. Em 1 Pedro 5:5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissa aos que são mais velhos. Outros sim, o trato de um com os outros cingível de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então, irmãos, a gente tem que ser... A gente vê sempre a gente vê a questão aqui da autoridade do mundo, né? Quer dizer, ou seja, nossos governadores, policiais, autoridade de nossos pais e a autoridade de Deus, né? Que a gente prevaleceu também. Mas tem aquela também, as autoridades que vêm pelos irmãos. Muitas vezes eu vejo, tu é velho, tu não sabe de nada, tu é chato, irmão é chato, não sei o quê, irmão é velho. Mas viu, Senhor, quando falamos isso, somos soberbos, irmãos. E nós temos que respeitar os nossos mais velhos, honrá-los. Irmãos, na Bíblia toda, quando a gente vê o trato do Senhor com as autoridades e submissão, o Senhor sempre fala de respeitarmos, obedecermos, honrarmos, sermos humildes. E em relação ao pai, né, a gente vê ali a história da menina que foi paciente. Ela honrou o pai.
E não ligou, por mais que ele fosse ateu, não ligasse para essas coisas de crente. A gente vê agora isso em relação a Saul e Davi. Irmãos, a Bíblia nos fala para os pais não levar os filhos à ira, ela dá repreensão para ele. Mas, irmão, a gente vê na história de Saul e de Davi que não importa quem é seu pai. Saul era o homem que era, Jonatas o honrou até o fim, mesmo sendo amigo de Davi. Já Davi era o homem, era o cara, era um herói de guerra, era um irmão fervoroso, mas o filho desonrado. Então não é quem é o pai, é quem você é, jovem. E aí, jovem, quem você é? Quem você é, Guilherme? Quem você quer ser? Você quer ser o jovem submisso? Amém. Então, por mais, irmãos, a gente falou sobre oração, versículo de oração, mas por mais que o seu pai esteja lá quem for, você está passando dificuldade, seu pai é chato, sua mãe é chata, o irmão de frente é chato, você não gosta de ser abordado pela polícia, tem o seu chefe que é chato. Irmãos, honra as autoridades. Ore sem cessar por eles, em submissão. Amém, irmãos.